Eu lembro que eu falei para os irmãos, ano passado, que tinha 2 estudos em particular que eu queria, naquele ano, no segundo semestre, repetir com vocês. Lembra disso? Que eu diria que, por tão importante que era, eu votaria, tá bom? Não deu tempo, eu não repeti nenhum ano passado, então eu vou repetir eles hoje. Então, hoje de manhã e um hoje à noite, tá bom? Então, Tito, capítulo 3, verso 12 em diante, a palavra de Deus diz assim, é uma mensagem simples, né, mas acho que vale para o início do nosso ano. Tito, capítulo 3, verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com rapidez, né, com esforço, Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé, e a graça seja com todos vós. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Dá-nos graça para entendermos os desafios que, à luz dela, o Senhor traz para cada um de nós. Seja conosco, é a nossa oração e nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o trabalho da igreja O trabalho da igreja é um trabalho desafiador, porque ele envolve muitas coisas. Se eu pudesse, na minha sala lá na capelania, no seminário, pediram para eu dar um nome para a sala do capelão, e eu dei o nome de Salmo 23, porque o Salmo 23 esboça exatamente o que um pastor resumidamente faz, muita coisa, né? Ou várias coisas, vamos dizer assim, que, mutatis mutandis, todos nós também o fazemos em alguma medida. Nos leva para águas de descanso, nos leva para pastos verdes para nos dar alimento, guia-nos e refrigera a nossa alma quando a gente está estressado, anda conosco no vale da sombra da morte quando a gente está morrendo, prepara uma mesa na presença do adversário quando a gente está sendo perseguido, e assim por diante. Há vários trabalhos que também, de alguma maneira, são trabalho da igreja. E aqui não é diferente. Paulo está orientando a vida da liderança da igreja, onde essa turma vai sair de lá, mas antes de sair eles precisam esperar que alguém entre lá, tá bom? Para isso, tem uma série de recomendações que Paulo traz aqui, especialmente nos versos em que nós lemos, para mostrar o que é que envolve com a igreja que a gente deveria prestar atenção. Pelo menos a primeira coisa que envolve aqui envolve um tratamento estratégico, quando ele diz no verso 12, apressa-te a vir a Nicópolis, porque eu estou resolvido a passar o inverno ali. Na verdade, Paulo sempre pensa de maneira absolutamente estratégica. Todos nós sabemos que a fama de Paulo ia adiante dele, e quando ele chegava em algum lugar, já que ele era judeu, para ser judeu, 3 coisas básicas, né, era do judaísmo, que era as leis alimentares, a guarda do sábado e a circuncisão. Então Paulo dizia que não precisava se circuncidar mais, não era necessário guardar o sábado, porque Jesus é Senhor do sábado, e as leis alimentares eram desnecessárias, comer comida e tarará, porque todas elas eram apenas apontativos do ministério de Jesus Cristo, e as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Então, nesse sentido, Paulo era mal interpretado como alguém que falava mal do judaísmo, quando, na verdade, ele estava dando a sequência ao judaísmo. Por isso que o cristianismo, esse que nós abraçamos, é uma religião judaico-cristã, entendeu? A igreja não começa, não cai nessa asneira aí, que a igreja começa no Novo Testamento. Não existe antes o quê? Não é igreja? Tem lógica isso, né? A igreja começa lá atrás, tá bom? Então a igreja é judaico-cristã. E o pessoal não entendia isso, e Paulo tinha que estar sempre explicando, já que a fama dele ia adiante dele, mais ou menos como às vezes acontece conosco. Quem é fulano? Você nem conhece a pessoa, mas você já vai tirando um monte de conclusões a respeito do fulano. E às vezes a pessoa até se conhecer, você fala, nossa, você é diferente do que me falaram, ou é diferente do que eu pensava, e assim por diante. E Paulo, ele está pensando, por que eu estou dizendo isso? Porque ele estava pensando em ir para a Espanha. Ele pede dinheiro para a igreja de Roma. Roma era uma igreja que ficava próximo da Espanha, mas para isso ele precisava explicar para o conselho da Igreja Presbiteriana de Roma, ou da igreja, tá bom? Da Igreja de Roma, que
que ele não é quem as pessoas estão pensando que ele é, tá bom? Ele é cristão de verdade, ele é judeu de verdade. E a igreja aqui também, porque em Creta era uma das igrejas que provavelmente ajudaria Paulo para ir para a Espanha, tá? Então, nesse sentido, Paulo está pensando de maneira estratégica, entendendo que não só em termos financeiros, mas entendendo em termos de tempo. E há vários textos, Atos 27, 28, 1 Coríntios 16, há vários textos que falam que no período do inverno, naquele momento com as embarcações que tinham, era desaconselhável. Tanto que depois veio o naufrágio de Paulo, e ele mesmo já havia dito que era para a glória de Deus, mas não era para ter ido, né? Sob o conselho dele não era para ter usado. Então, por uma série de razões, Paulo entende que não era no inverno um bom momento para transitar, ele resolveria passar ali. Ele está pensando de maneira absolutamente estratégica, e a igreja é uma estratégia de geografia, e também existe uma estratégia financeira. Não é errado pensar de maneira estratégica, não é errado pensar que Deus não está preso às estratégias humanas, mas não é errado nós colocarmos as nossas estratégias diante de Deus, como Deus mesmo lá no Antigo Testamento, no Salmo, diz: confirma as obras das nossas mãos. Deus não está limitado a isso, mas Deus também se utiliza disso. E a gente precisa aprender a pensar estrategicamente para executar a obra de Deus. É algo que às vezes a igreja passa completamente batida, ela vai no afã, na boa vontade. É muito bom, são muito bom essas coisas, mas não se faz a obra de Deus somente assim. E preciso pensar de maneira absolutamente estratégica, como, por exemplo, a gente precisa pensar estrategicamente quais passos nós daremos para gastarmos o nosso dinheiro na preparação profissional. Todos nós fazemos isso. A gente não sai fazendo curso atabalhadamente. A gente pensa, isso aqui vai ser bom para mim. Não, isso aqui é desnecessário. Tem 2 que são bons para mim, mas eu vou escolher um. E assim você vai se organizando para poder desenvolver a sua vida profissional. Todos nós fazemos isso. É engraçado que a gente só não faz isso para desenvolver estrategicamente a nossa vida de fé. Então, qual é o seu plano estratégico para que no final do ano você não seja a mesma pessoa que você tem sido até agora? Isso vale para você, vale para mim. Não é só planejamento profissional e nem só planejamento eclesiástico, institucional. É importante que tenha um planejamento individual. Senão, quem não planeja para chegar em algum lugar, já chegou, porque nunca vai chegar em lugar nenhum. Vai sempre estar no mesmo lugar, nadando, e vai gastar imensos esforços para, de repente, fazer as mesmas coisas que, eventualmente, você gastaria com muito menos esforço se você pensasse nisso. Por exemplo, você tem 1 milhão deles. Pensa em cortar a carne, imediatamente quando você pensa, vou comprar aquela carne, não importa se é para churrasco, se é para bife, você pega aquela faca sem amolar, você corta a carne, você quase rasga a carne, você quase que pega na unha e separa a carne. Você sai até suando. Se você tivesse uma lima do lado e amolar, você ia lá com muito menos esforço. Quem é que já não ensinou um filho a fazer isso? Mas, filho, essa faca está cega. Nossa, eu achei que estava boa. Ele vai lá e amola, e sem esforço nenhum ele faz exatamente o mesmo trabalho. A questão não é não fazer o trabalho. A questão é ter estratégia para fazer, usando a força necessária que o trabalho evoca e exige daquele que o fará. Então não é simplesmente não fazer, é pensar para fazer. Não é simplesmente sermos executores, é sermos legisladores. Não é simplesmente indo trabalhando, é ir pensando antes de trabalhar. Tem gente que pensa e não trabalha, e tem gente que trabalha e não pensa. O ideal é que a gente, antes de trabalhar, pense, mas depois de pensar, trabalhe. Por isso é que ele diz que apressa-te, né? Porque ele fala que a gente deve aprender, eu já vou dizer quais obras são, a distinguir-se nas boas obras. Então é importante ter estratégia para trabalhar, né? Porque tem gente que começa a planejar em janeiro e termina o planejamento dia 10 de dezembro. E ele fala, bom, não vou executar agora porque está chegando Natal, deixa para o ano que vem. O cara nunca faz nada. Tem um monte de gente assim. Um monte de gente que não planeja, um monte de gente que planeja e não faz absolutamente nada, porque o compromisso dessas pessoas não é com a obra de Deus. Lembra, a gente consegue perceber o que alguém acredita não é por aquilo que ela fala, é por aquilo que ela faz. Crença e discurso são coisas completamente diferentes. O ideal é que o nosso discurso esteja aliado à
a nossa prática, é verdade, mas nem sempre isso acontece. Então, você quer saber o que alguém acredita? É só olhar para a sua vida, é simples assim, porque no último dia é exatamente desse jeito que Deus fará. Não vai falar dizendo sobre o que nós falamos, mas nós pregamos, falamos, amamos, falamos milagres, fizemos milagres, Deus diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Para cima de Moana, eu conheço vocês. A Bíblia diz que tem gente que prega a Jesus Cristo por ciúmes. Pense, prega a Jesus Cristo por porfia, por divisão, prega simplesmente para se prevalecer acima de Jesus Cristo. Tem menor cabimento o camarada usar o nome de Jesus Cristo para querer se prevalecer, para causar divisão onde ele vai. Em nome de Jesus Cristo, ele tira Cristo do lugar dele. Isso é completamente estapafúrdio, mas acontece. Só que no último dia isso vai ficar claro, a diferença entre discurso e prática, tá bom? Então a primeira coisa é, a gente deve ter um cuidado estratégico, um envolvimento estratégico. Não dá para executar a obra de Deus de maneira mais eficaz, de maneira que a gente gaste a energia que determinados trabalhos demandam. Tem trabalhos que demandam mais energia, tem trabalhos que demandam mesma energia. Seria de uma toperice enorme imaginar que a gente vai gastar a mesma força para todos os lugares. Tem o menor cabimento. Tem gente que tem 5 filhos, pastor, não sei o que aconteceu, eu tratei todos do mesmo, igual. E agora 3 se perderam e 2 deram certo. Lógico que você tratou igual quem era diferente, não tem cabimento isso. Tratar todos da mesma maneira. Tem gente que você vai lá, dá 3 varadas, ele diz, terminou. Tem gente que você olha e está se desmanchando. Você vai usar vara com todo mundo? Não faz o menor sentido isso. Tem gente que é mais duro e tem gente que é mais maleável. É da vida isso. Então a gente tem que ter estratégia diferente conforme as necessidades diferentes se apresentam a cada um de nós. A minha pergunta então é simples. Eu terminei fazendo essas perguntas no ano passado e vou fazer para vocês esse ano. Qual é a estratégia que você tem para o desenvolvimento da sua vida pessoal de fé? Se você não tiver estratégia nenhuma, provavelmente é você que vai dar uma das pessoas que vai dar trabalho na igreja, vai encher a paciência dos outros, porque quem não tem estratégia pessoal acaba fazendo bagunça no meio da igreja, tá bom? Então pense, porque se você não tiver, é melhor você ter. Pense se você andar na sua vida sem estratégia profissional. Isso não tem lógica isso. Pense, a pessoa simplesmente trabalhando, chega no final do ano, quer me aposentar. Você pagou o INSS? O que é isso? Não, um negócio lá para poder se apresentar. Não, ninguém me falou nada. E você faz assim? Não faz. Aí na sua vida pessoal, você quer o INSS espiritual, mas você não depositou na conta todos os meses. Tem menor cabimento isso. Talvez muitos não cresçam, não amadureçam, porque não se preparam para o amadurecimento. Amadurecimento tem preparação, irmãos. Nascimento de uma criança tem preparação. Tá? Lá tem gente grávida no meio da igreja. 3 meses, agora cresceu um pouquinho. 6 meses, está na hora de sair? Espera mais um pouquinho. 9 meses, está na hora? Está quase na hora. Espera mais um pouquinho, toma um remedinho. Por quê? Porque tudo tem sua preparação. Para alguém se desenvolver pessoalmente, existe preparação. Tem pessoas que você entra ano, sai ano, conversa com ela, está do mesmo jeito. Muito provavelmente não precisa falar nada. É porque ela não se prepara individualmente para se desenvolver. Está na cara. Tá? Só que esse tipo de gente só dá trabalho. Okay? Tudo bem, tem que ser pastoreada, mas a força para ser pastoreada, a própria Hebreus fala, a gente não chegou no finalzinho dele, alivia, porque pastorear com os camaradas gemendo, e quem está pastoreando gemendo, a Bíblia diz assim, não aproveita para nenhum de nós. Então facilita. Seria a mesma coisa assim, você vai dizer, não, essa... a mesma coisa assim, filho, facilita a vida de seu pai. Tem filho que fala sério, hein, velho? Você fala uma vez, 26, tem gente que viu? Fala com meu filho aí porque eu não estou dando conta. Mesma coisa. Então, mesma coisa que o filho deve aliviar o pai quando o pai está ensinando direito, a igreja também tem que aliviar quando a liderança está ensinando direito. Tá? Para isso, se não tiver planejamento pessoal, neca de pitibeliba, não vai chegar em lugar nenhum decente. Segunda coisa, no verso 12... precisa de cuidados permanentes. Essa é uma questão interessante. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Por que a igreja precisava de cuidados constantes? Então, assim, havia uma troca de guarda. O que estava acontecendo aqui era uma troca de guarda, tá? Ia uma turma para lá,
e outra turma ia sair de lá para cá. Só que antes de essa turma ir para lá e outra turma sair de lá para cá, diz, ó, você fica aí quietinho, porque quando a turma chegar aí você manda a turma de lá. Ele poderia ter dito aí, vamos ganhar tempo? Faz o seguinte, enquanto o pessoal está viajando para aí, já vem na viagem para cá, porque daí faz o seguinte, quando a galera daqui chegar aí, a gente já ganhou tempo, a galera daí chegou aqui. O problema é que no interregno dessa história, a galera que é má dentro da igreja, sempre houve gente má dentro da igreja. Paulo vai dizer a Timóteo que entra de maneira sorrateira, vai dizer que entra com aparência de piedade. Judas vai dizer que eles entram de maneira, não é sorrateira, ele usa um outro termo lá que eu esqueci, bem escondido, tá? Então, qual era o problema aqui? Eu faço questão de ler para vocês verem que interessante. Capítulo 1 de Tito, verso 6. Olha só o que tinha. Por isso que não dá para sair para ganhar tempo. Não dá para sair e deixar a igreja sem alguém com cuidados contínuos. Porque tinha um negócio aqui que, se sai alguém, meu amigo, Atos 20, 28, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele diz assim, eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vocês e entrarão no meio da igreja. Olha só. Mas por que essa igreja, essa galera que surgiu depois da partida de Paulo e entrou no meio da igreja, por que não entrou quando ele estava lá? É interessante, né? Porque normalmente os sorrateiros eles se manifestam quando a liderança cai fora. Então precisa de cuidado toda hora. Para quê? Para não dar espaço para esse pessoal entrar. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa, tá? No trabalho com a igreja é assim, mas na nossa vida. Se você der espaço na sua vida de fé, a gente ainda tem duas naturezas, né, o crente, a gente não foi completamente livre da presença do pecado, a gente foi livre do poder do pecado, beleza? A presença do pecado é só no último dia, 1 Coríntios 15, quando ele vai libertar a gente do pecado, vai dar um upgrade, um grau de imortalidade, e a gente vai para o céu agora com corpo e alma completamente diferentes, tá bom? Mas até lá, a gente ainda luta, aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, o que a gente não quer fazer a gente acaba fazendo, e aquela luta individual, que é o processo de santificação, tá bom? Então, nesse processo, a gente ainda está lutando com coisas dentro de nós. Por quê? Porque antes Adão tinha natureza santa, depois de pecado ele tinha sua natureza pecaminosa, assim como todos nós, depois de convertido nós temos a natureza pecaminosa e agora a natureza santa ao mesmo tempo, porque foi implantado em nós, e no céu nós teremos só a nossa nova natureza. Agora nós temos duas naturezas. Por conta disso é que existe um conflito interno, as nossas lutas internas de cada dia quando a gente deita a cabeça no travesseiro, tá bom? Então, nesse sentido, com essas duas naturezas presentes dentro de nós, dê margem para a sua natureza pecaminosa e você vai ver quem você vai se tornar. Isso não é assim, ano de 2022, qual é o plano da igreja? Eu não sei, mas o meu é esse aqui, porque se eu brincar, meu amigo, eu sei o que eu vou me tornar. Quantos de nós, não basta ver, não precisa ir longe, né? Não precisa para dizer, nossa, que mensagem pessimista. Olha Salomão. Vacilou, o cara mais sábio de todos os tempos. As tribos de Israel, Salomão veio para construir o templo de Salomão, porque Deus não queria que o templo fosse construído por intermédio de Davi, porque Davi tinha sangue nas mãos. Pois é, mas as 12 tribos não se dividiram na mão de Davi, se dividiram na mão de Salomão. Quando chegou o rei mais sábio de todos os tempos, você fala, agora vai, agora rachou. Vem Salomão, faz uma coisa abençoadora, e no final ele põe a mão na jaca. E aí? Percebe? Por quê? Porque não prestou atenção até morrer, irmãos. Quando eu fiz a cirurgia de redução do estômago, aí eu comia menos, a galera perguntou assim para mim assim, você vai comer assim até quando? Eu falei, até morrer. Deus que me livre! Irmãos, eu vou comer o boi, igual você, mas eu só vou levar mais tempo, fica tranquilo, você não precisa comer o boi inteiro no almoço. Calma, o boi está lá, só guardar na geladeira que ele não vai sair correndo. Come hoje um bifinho, amanhã come mais outro. Quando vê, come tudo igual, não tem problema. Tem gente que parece que o boi vai sair correndo. O cara quer comer 3 na hora do almoço. Calma, irmão, vai devagar. Então, esse é o problema na vida cristã. A pessoa diz assim, mas até quando eu tenho que exercer a disciplina espiritual? Até morrer. Deus que me livre. Tem gente que fala isso assim, tem gente que pensa nisso. Não é muito chato, velho. Tem que ficar disciplinado até morrer? Até morrer que você vai continuar com a sua própria natureza, a santa e a pecaminosa. O grande problema é que você vai ser a sua grande companhia até morrer. Onde você está, você também estará. Esse é o seu problema. Se a gente não tivesse com a gente, aí beleza, aí a natureza vai para um lado, a outra, aí fica tranquilo. Mas isso não acontece, é só no céu, irmãos. Até lá,
Se a gente estiver de férias, qualquer lugar, não precisa ser de férias, mas se tiver um ano que a gente não se planejar individualmente, se a gente não prestar atenção que a gente precisa de cuidados contínuos, do mesmo jeito que a igreja, no verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, deixa eu ver, eu estou em Tito, deixa eu ver se eu abri direito aqui, peraí. Tito, exatamente, exatamente. Marido de uma só mulher, que tenha filhos, que não são acusados de dissolução, dá para imaginar, que não são insubordinados. Por quê? Porque a insubordinação era uma característica da igreja. Como é que a igreja, preste bem atenção, como é que a igreja como instituição vai aprender a subordinação à liderança? Olhando como os pais são tratados pelos filhos. Como as famílias se comportam na igreja. A igreja se comporta institucionalmente da mesma maneira, é um reflexo da maneira como ela aprende que as famílias estão se dirigindo no meio da igreja. Se a gente tem muita insubordinação de filhos para com pais, naturalmente vai ser uma igreja insubordinada. Se a gente tem muitos conflitos falsos de filhos para com pais, a gente vai ter conflitos falsos se manifestando na igreja, porque a igreja está aprendendo, tá? Então, se você quer ter uma boa liderança, cuide bem da sua casa. Em vez de você se preocupar com a família dos outros, se preocupe com a sua. Em vez de você se preocupar com a mulher dos outros, se preocupe com a sua. Em vez de se preocupar com o marido dos outros, se preocupe com o seu. Em vez de se preocupar com o pai dos outros, se preocupe com o seu pai. É isso. Se a gente tiver famílias que prestam atenção na maneira como andam, a gente ensina os outros como que a liderança deve caminhar. Com famílias bem organizadas, ok? Que é o que ele está dizendo, que é por isso que a liderança tem que ser desse jeito. Verso 8, ele diz, piedoso, domínio de si, apegado à palavra fiel. Por quê? A liderança precisava ser apegada? Porque a galera aqui não era apegada à palavra fiel, é simples assim. Que tenha poder para exortar, como para convencer os que se contradizem. Ou seja, a gente não consegue fazer isso se a gente tiver uma dificuldade pessoal muito grande, interna. Verso 10, por quê? Olha lá, essas coisas devem acontecer porque existem muitos insubordinados, então por isso os filhos precisam ser subordinados aos pais de maneira decente no Senhor, né? Óbvio, não é uma obediência ignorante, os irmãos sabem disso, né? Uma obediência no Senhor, para que a igreja aprenda como se subordinar. É dito e feito, velho. Até hoje eu tenho visto isso assim. Filhos e pais, da maneira como se tratam, essas pessoas entram na liderança e é igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Não tem conflito aqui, não tem conflito aqui, tem harmonia aqui, tem harmonia ali, tem problema aqui, vai ter problema aqui. Por quê? Porque a família é o primeiro lugar, é o laboratório onde Deus vai trabalhar as questões espirituais no nosso coração. Muito provavelmente, quando a gente tem problemas familiares, a gente tem uma dificuldade grande de se relacionar na igreja, tá bom? Honradores frívolos, frívolos fala o que não precisa, tá? Enganadores, olha lá, especialmente os da circuncisão. Veja que interessante. Principalmente a galera da igreja, gente mentirosa. Vai vendo, né? Ele diz assim, lá no verso 12, cretenses, sempre mentirosos. Então na igreja tinha mentiroso, feras terríveis e gente vadia, que não gostava de trabalhar. Estava aí na turma da igreja. Aí você fala, traz a liderança de lá para cá, e a liderança vai daqui para aí, vamos ganhar tempo, enquanto uma sai daqui, a outra sai daí, a gente se encontra no meio do caminho, bate a bete e depois vai até lá. Não dá, irmão. O cuidado precisa ser um cuidado constante. Então, por isso é que ele diz lá, quando eu te enviar essa galera, você me envia a galera que está aí. Então, deixa primeiro chegar. Isso, você troca a guarda, deixa alguém no lugar, e aí você pega e manda a outra pessoa que está aí para o outro lugar. Por quê? Porque a igreja de Creta, assim como a igreja de Éfeso, pensa numa igreja complicada, assim como as igrejas de uma maneira geral, elas precisam de cuidados absolutamente constantes. Eles dizem no verso 11, olha as motivações, é preciso fazê-los calar, no capítulo 1, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Gente que queria ganhar dinheiro nas costas dos outros. A motivação completamente equivocada. Então, para evitar que vocês saiam daí e isso aí tome conta da igreja, o que a gente faz? Deixa essa galera aí, gente desviada da verdade, gente que não é sadia na fé, gente que é mentiroso, gente que é preguiçoso, tá? Gente que é insubordinado. Então, se você sair e deixar sem ninguém, essa galera toma conta. Não dá. Então, o que faz?
Fica bem quietinho aí, porque a igreja precisa de cuidados constantes. O trabalho da igreja envolve trabalho ininterrupto. O trabalho da igreja envolve trabalho ininterrupto. O trabalho da igreja envolve cuidados ininterruptos. Sabe qual é o nosso problema? Talvez a última vez que a gente orou foi sei lá quando. Talvez a última vez que a gente está apegado à palavra fiel, nem me lembro mais. Talvez a última vez que eu estava envolvido com o povo de Deus, se algum dia eu fui, eu já não lembro mais. E tem gente assim, que quer ir andando de férias em férias, vivendo de juros espirituais. Todo mundo que fez isso se deu mal. A gente só vive de juros espirituais depois da morte. A Bíblia diz lá em Apocalipse, não estou inventando, Apocalipse 14, verso 13, que aqueles que morrem no Senhor, morrem para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Aí sim, quando morrer, trabalhou até morrer como Daniel, 86 anos o camarada está trabalhando, quando ele morre, agora finish, o livro da vida sua encerra esse capítulo, agora a história é completamente diferente. Beleza, até lá, não dá para... Nossa, o ano de 2020 e 2021, nunca trabalhei tanto na minha vida espiritual. Cara, pensa um cara crente que ia, evangelizava, fazia, visitava, orava e estava junto, lia a palavra, e eu era um crente fervoroso, mas agora faz 5 anos que eu estou só ainda curtindo o vento do Espírito que soprou naquele ano. Você está morto se fizer isso. Se você fizer isso, irmão, é por isso que está dando trabalho na igreja. Porque quando alguém não cresce, decresce. Teve um cara que chegou agora, é uma estratégia que está chegando no Brasil, nova, e chegaram num camarada, mas a consulta era cara, porque o pessoal queria saber o que é que precisa fazer para emagrecer. Era um ortopedista, uma receita ortopédica. Toda vez que alguém mostrar alguma comida para você, você vai virar para a direita, e depois mostrar a comida para você, você vira a cabeça para a esquerda. Isso. E alguém mostra para você, direita, esquerda. Isso. Todo mundo que não come emagrece. Você quer comida? O médico falou que era para movimentar o pescoço. Direita, esquerda. Isso. Você quer engordar? Só comer. Você quer emagrecer? Só parar de comer. Eu sei que esse só aqui, nossa, velho, é um negócio complicadérrimo, né? Não é só assim. Não é tão simples assim. Mas é isso. Então, na vida cristã, você quer se desenvolver? Você tem que fazer assim. Você quer emagrecer? Você vai fazer assim. O problema é que tem muitos de nós que quer engordar fazendo assim. Não vai, irmãos. Na vida espiritual, se não tiver cuidado na sua vida constante, você vai dar trabalho, espero que, sei lá, para quem estiver perto de você, e eu também espero que nunca faça isso, mas lá com 76 anos. Não, pô, eu trabalhei na igreja do Cruzeiro lá, sou membro há 50 anos. Construí aquela igreja, eu que martelei os bancos lá, eu que pintei. Não, vocês estão começando agora. Não importa, vocês estão começando agora, vocês vêm para cá que vocês vão aprender, porque vocês podem vir quente que eu estou fervendo, meu amigo. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Ah, mas o negócio agora está frio, pô, mas eu estou quente. Mas o negócio aqui está bambeando, mas eu estou firme. Mas o negócio está vacilando, mas eu não estou. Ah, mas eu estou com dúvida, mas eu tenho certeza. Vem para cá que eu vou ensinar para você como é que é. É absolutamente diferente. Quem deve orientar a vida das pessoas na igreja, obrigatoriamente são as pessoas... O cara está competindo comigo, velho. São as pessoas mais velhas na fé. Quando você tem essa história de gente mais nova na fé, querer orientar a gente mais velha na fé, é porque a gente mais velha na fé tem alguma coisa errada com ela. Tem cabimento o seu filho ensinar o pai? A lógica é que não. A lógica é que o pai diga, filho, é assim, a gente não sabe tudo. Mas as coisas iniciais são de obrigatoriedade dos pais ensinarem os filhos. Agora tem pai que quer que o filho já nasça sabendo. Isso não existe, irmãos. Pois então, se não existe, como é que a gente quer isso no meio da igreja? Gente nova convertida, neném espiritual, e você espera que essas pessoas sejam as pessoas que vão ensinar os mais velhos na fé. Isso não tem cabimento. Eles não sabem nada, eles não têm obrigação de saber alguma coisa, nasceram agora. Agora, como é que a gente vai saber, então, se eu estou me desenvolvendo na fé? Só saber quem são as pessoas que você está aconselhando. Ou só saber de quem você está buscando conselho. Eu sei que tem gente mais nova que ensina a gente mais velha. Mas eu espero que você mais velho esteja ensinando de fé,
esteja ensinando a alguém mais novo, que você está esperando alguém mais novo ensinar você, tem alguma coisa errada. Literalmente não está tendo cuidados permanentes. Mas Paulo também diz que precisa ter bons cuidados permanentes, não só por causa dessa dificuldade toda, mas ele diz assim, quando te enviar a Ártemas, ou Tíquico, a grande questão é quem que é Tíquico. É um nome difícil, né? Tíquico de Aguiar Matos. Você pensou que alguém for chamar Tíquico assim? Vai ser difícil de falar, né? Tíquico é alguém que é dito assim, eu mandei a Tíquico a Éfeso. Veja que Éfeso é uma igreja que converteu da bruxaria, tá? O negócio era complicado lá. Não dava para qualquer, levando em consideração o histórico da igreja, como as igrejas têm histórico, não dá para mandar qualquer um lá. Então Paulo mandou Tíquico. Esse camarada que ele está lá, quando eu te enviar Tíquico, esse que eu enviei para Éfeso, eu estou mandando para Creta. Por quê? Porque era um bom cara. A gente não precisa, quando vai no médico, de um médico, a gente precisa de um bom médico. A gente não precisa de cuidados, a gente precisa de bons cuidados. A gente precisa de orientação, a gente precisa de orientação correta. Se tiver maus cuidados, meu amigo, vai entrar em asepsia lá e você vai ter problema. Um monte de gente que colhe frutos de cirurgias erradas, de cuidados errados, de tratamentos errados, e a pessoa colhe quando consegue resolver os problemas. Ela precisa de cuidados permanentes corretos, bons, e para isso precisa se cercar de gente boa. Não existe a possibilidade de a gente crescer se a gente não se cercar de gente que já cresceu. Não existe possibilidade de amadurecer se a gente não andar com gente madura. Isso não tem possibilidade, irmãos. O provérbio diz assim, anda com os sábios e se tornará um deles. Quem são os sábios com quem você anda? É simples assim. Quem são os caras bons que estão do seu lado? Quem são as pessoas que você procura andar do lado, maduras na fé, para que você seja influenciado por ela? Tíquico, se você não sabe, diz lá, e para que saibais, Efésios, né, capítulo 6, para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Olha o que ele diz. O irmão amado, assim como é falado de Daniel, e fiel ministro no Senhor. Tíquico é um cara que Paulo está dizendo, e veja que para ter elogio de algumas pessoas, né, é um baita do elogio, e ele diz, e quanto à minha situação, Colossenses, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele é chamado de irmão amado, ele é chamado de ministro, ele é chamado de conservo, ele é um camarada absolutamente singular que bate, um bom cara para ser um bom pastor na igreja de Éfeso. E é este camarada que está indo para a igreja de Creta, porque a igreja de Creta precisa de cuidados permanentes, mas de bons cuidados permanentes. Manda um cara ruim, todo mundo já fez faculdade. Ou não é verdade quando você pega um professor ruim? Nossa, velho, muita gente ficou com trauma de matemática, de inglês, de francês, sei lá do que. Eu um dia achei que sabia português. Por quê? Porque eu tive um cara que ensinava, um pastor da igreja presbiteriana conservadora, que ensinava no seminário, ensinava português. Ele dava aula tudo no Mackenzie, tudo que os cursinhos melhores que tinham em São Paulo, esse cara era chamado. E eu tinha aula com ele na sexta-feira, no último horário da aula. Todo mundo esgualepado, cansado, e vinha aquele camarada. Rapaz, a gente queria ficar até meia-noite lá, porque pensa, eu saía dali achando que sabia. Mano, é simples demais, velho. Cara, eu sei fazer. Eu chegava em casa, mas não é possível. Como é que é mesmo que o cara falou? O cara fazia você entender as coisas. Ele tá vendo esse nome aqui? Esquece que faz assim, assim. Rapaz, não é que tem sentido isso daí, é porque eu que sou bocó, né? Porque quem aprende ali já aprendia rapidinho. Tá? E o cara saía ninja, giraia, um robô gigante do português lá, porque o cara era espetacular. Tem professor assim. Tem gente que até foi tão inspirado que quer ter a mesma profissão de seu professor, porque teve um professor na sua vida que foi influenciador. Então não é que a matéria é ruim, é que o cara é ruim para dar aquela matéria. Mas pega um professor bom de matemática, você fala, mano, eu quero ser matemático, não vejo outra coisa na minha vida não ser matemática. A não ser aquele cara lá, esqueci, como é o nome daquele filme lá? Puxa vida, você tem que assistir esse filme, hein? Que saiu de uma ilha da matemática. Rapaz, tá na minha cabeça aqui e ficou, história real, tá? E ele tá na história, resolveu um problema de matemática que ninguém na história conseguiu resolver. E ele não tinha nem ensino fundamental. Lembra, não? Esqueci o nome do cara, rapaz, puxa vida. Eu vou tentar lembrar, à noite eu falo, tá? Eu pensei, mas eu vou visitar de manhã. Beleza, depois você pega informação aí com o Rodrigo e a turma que eles vão falar, tá bom? Eu vou tentar lembrar, tem na Netflix lá, um excelente filme, tá na história da matemática. O cara acordava com os problemas de matemática resolvidos. Cara, o sonho de consumo, mano, o que é isso? O cara morava numa ilha, pegava uma pedra, escrevia os problemas de matemática no chão. Como é que é?
Será que é esse? Estou estranho, esse nome está estranho para mim, não sei. Também acho que não. Quando for, eu vou lembrar, na hora que falar assim, eu vou lembrar. Se é um indiano lá, se eu não me engano, lá. O cara escrevia no chão, mano. Como é que é? O cara foi aceito na Academia de Matemática de Londres. Mano, velho, da onde? Sem estudar nada. E os caras indignados. Deixa eu fazer um problema de proporção aqui, de potência. O cara jogou uma potência e falou, é tanto. Agora faz esse, o cara é tanto. Meu Deus, como é que esse cara, velho, de onde você aprende? Aí eu acordo com as coisas na minha cabeça. Eu queria, assim, acordar com um sermão pronto. Assim, nossa, velho, nem precisava estudar mais nada. Isso era top demais, pensou? Professor de escola dominical, assim, já acordar com a aula pronta, assim, já, né, pensou? Esse aí, ó. Assista esse filme depois do almoço que a gente vai ter lá. Todo mundo convidado. Pode convidar, Rodrigo? Não? Sei lá se vai ter comida para todo mundo. Na casa do Rodrigo hoje lá. Assista hoje à tarde. O Homem que Viu o Infinito. Assista esse filme. Eu não vou contar o final, né? Deixa para lá. E para terminar, envolvimento estratégico, envolvimento permanente, bom cuidado permanente, mas envolvimento amplo, porque ele fala aqui no verso 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo. Apolo é o cara singular. É engraçado que Apolo era um camarada que é absolutamente ímpar no seu trabalho, mas que com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Então provavelmente ele ia usar Apolo para ensinar aquelas pessoas que se contradiziam na igreja, né? Mas mesmo assim Apolo é um camarada que Priscila e Áquila chamou para perto para ensinar o caminho de Deus com mais exatidão. Eu fico imaginando, presta atenção, hein? Presta atenção. Apolo era um cara com oratória. Nem todo mundo tem oratória, tá? Tem gente que tem um bom discernimento, consegue, mas ele não tem uma boa comunicação, tá bom? Apolo tinha um bom conhecimento e uma boa comunicação, mas tinha falha no conhecimento. Então, eu fico imaginando Priscila e Áquila ouvindo Apolo falar. E Apolo lá convencendo os camaradas, jogo duro, a palavra difícil, os camaradas batendo, ele devolvendo, aquele negócio lá. E os caras dizem, acho que Apolo errou aqui, rapaz. O que você faz quando você enxerga alguém que erra? Essa é uma boa pergunta para saber se você está num bom caminho de maturidade, eu também. Quando a gente enxerga alguém que erra, Priscila e Áquila chamaram para mais perto para ensinar o cara. Em vez de chegar e ficar falando, caraca, mano, você viu ali Apolo? Nossa, velho, que mancado, o cara falou um negócio que nada a ver. Mano. Como é que um cara desse tamanho fala um trem desse? Será que ele não aprendeu ainda? E podia expor ao ridículo Apolo. Todos nós erramos, irmãos. Apolo também errava. Mas, quando ele via que tinha algum problema no ensino, quem sabia mais chamava para perto e dizer, Apolo, presta atenção, isso aqui é assim. Ó. É verdade, mas eu fico imaginando que Priscila e Áquila não tinham o que Apolo tinha, que era o poder do convencimento, da oratória, da fala. Aí quando ele olha, eu fico imaginando quem era Apolo depois de Priscila e Áquila. Caraca, velho, robô gigante lá da palavra. Ai, nossa, eu só sei as coisas antigas lá. Hoje em dia, quem que é? O Naruto, né? O Naruto da palavra lá. O cara era ninja, o cara falava um monte, mano. Já pensou? Então, em vez de você ficar ridicularizando as pessoas que são boas, são gente correta, gente certa, estão fazendo trabalho sério, estão sendo usados por Deus. Você viu que tem alguma dificuldade? Chame para perto, irmão. Auxilia a pessoa na dificuldade em vez de expor a pessoa na dificuldade. Aliás, aquele que cobre, eu gosto dessa expressão, que o amor cobre multidão de pecados. Amigo seria aquele que literalmente não fala das dificuldades, defende os amigos em público e os corrige em particular. Quem foi a última pessoa que você chamou em particular para corrigir? Em vez de ficar menosprezando a vida das pessoas, expondo. Isso é que é cobrir multidão de pecados. A gente tem que estar, preste bem atenção, não há espaço no cristianismo se a gente não estiver disposto a caminhar com os irmãos, enxergar a falha dos irmãos e corrigir em particular os irmãos. E não a manifestar as suas fraquezas impuras. Esse é um dos grandes problemas da igreja. Por isso, para mim, aqui em particular, é que a psicologia cresce. E vai continuar crescendo para a igreja prestar atenção e tomar vergonha na cara. Por quê? Porque o camarada chega e diz, a pessoa está andando, está sendo uma bênção, está fazendo, de repente ela erra. E aí você pega em particular, irmãos, vamos orar? Porque ali o Manuel, irmão, se soubesse o Manuel,
Manuel está com uma dificuldade, nem conta, irmão, vamos orar, porque é um problema tão grave, é tão problemático. Irmão, ajuda comigo em oração. E o cara vira a fofoca no meio da igreja. E o cara, em vez de ficar quieto, ir lá em particular e trabalhar em particular, ele, Deus, e ele, seu irmão, e dizer, irmão, o caminho não é por aí não, ó. É assim, a Bíblia, mas não consigo, vou te ajudar, vamos lá. E a gente andar com as fragilidades, em vez de colocar a público as fragilidades dos nossos irmãos. É por isso que todo mundo na igreja não quer simplesmente confessar os seus pecados. Por quê? Porque tem medo de ser queimado no meio da igreja. Aí a pessoa fecha a boca e aí vai no psicólogo e paga. Eu sou psicólogo, tá? Quem não sabe. Eu vou lá e pago. Por quê? Porque você está pagando para ele fechar a boca. Se ele não fechar a boca, você processa ele. Na igreja, como é que você vai processar o cara se ele não fechar a boca? Aí ele vai dizer, não, eu estava orando. Um monte de reunião de oração que virou fofoca. É por isso que um monte de reunião de oração caiu as orações no meio da igreja. Essa é uma das razões. Por a igreja ser linguaruda e não saber lidar com a fragilidade de seus irmãos. Paulo era tratado em particular, irmãos. Apolo era tratado em particular. Com toda a habilidade que Priscila e Áquila tinha, que não tinha a habilidade que Apolo tinha. Então, em vez de ficar invejando, deixa eu ajudar o camarada a ser bênção na vida da igreja. E esse envolvimento amplo é que literalmente pega a Priscila e Áquila para abençoar Apolo para abençoar Creta, chamando Zenas para abençoar um advogado que a gente não sabe se ele é advogado da lei, o dos homens, ou advogado da lei de Deus. O termo não dá para a gente definir o que é isso, mas simplesmente é mais uma pessoa com habilidade. E aí ele diz, no capítulo 3, de Tito, verso 15, se eu não me engano, diz assim, ó. Verso 13, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, Paulo está orientando que imediatamente, quando esses dois chegarem lá, que Tito vá até a presença deles para ver o que é que eles precisam de auxílio. Para quê? Para que no trabalho em que eles precisam fazer, que tipo de trabalho que eles precisam fazer? Então, o trabalho de pregar a palavra para aqueles que se contradizem, para aqueles que são insubordinados, para aqueles que estão falando asneira, para aqueles que são ventres preguiçosos, para aqueles tudo que está lá no capítulo 1, descrevendo quem são essas pessoas. Então, para convencer estas pessoas, veja se Zenas e veja se Apolo, Zenas e Apolo, veja se eles precisam de alguma coisa. É assim que faz a obra de Deus. A gente chega na vida de um irmão, eu estou vendo que você tem uma coisa que eu não tenho. Eu estou vendo que você tem uma habilidade que eu não tenho. Deus não me deu. Deus não dá a mesma coisa a todo mundo. Por isso que é corpo. Senão todo mundo seria olho, todo mundo mão, todo mundo pé. Deus dá uma coisa para cada um. E ele diz, irmão, professor de escola dominical, quantas vezes a gente foi, eu e minha esposa Luzinete, lá nos professores dos nossos filhos quando eles eram pequenininhos. E aí, professor, você precisa de alguma coisa para ser o melhor professor para o meu filho? Dá uma caixa de chocolate, dá um livro, dá um dinheiro para ele, faz alguma coisa, vê se ajuda, ora com ele. Não pode deixar que eu corrija meu filho para você, para facilitar o seu trabalho. Nós somos parceiros. Você tem uma coisa que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem. Vamos trocar a parceria, vamos nos ajudar mutuamente. É assim que se faz a obra de Deus. Um ajudando o outro. E não simplesmente a gente ir lá e criticar. Ei, professor, pelo amor de Deus. Ei, professor, que você não estudou direito. Vê se faz o seu trabalho da maneira que deve fazer. E vê se... E aí a gente só vai corrigindo. E o mundo inteiro está errado para corrigir, para não servir. E a gente acha que o mundo inteiro está no nosso serviço. A gente tem que aprender a servir aqueles que vão nos ajudar. Ninguém cria o filho sozinho. Eu disse isso, deve estar assistindo aí. Ó. Nós não criamos os nossos filhos sozinhos. Tem gente morrendo de medo para ter filho. Por quê? Porque como é que eu vou criar o filho nesse mundo? Sozinho você não vai conseguir, irmãos. Aqui os filhos aqui passam muitas mãos na vida de nossos filhos. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Só que a gente tem que ajudar. Você precisa de alguma coisa para fazer o que eu estou vendo que você faz bem? Eu estou vendo que as mulheres estão fazendo. Vocês precisam de algo? Estou vendo que vocês vão evangelizar. Precisa de alguma coisa aí que... Posso ajudar em uma coisa? Eu não sei fazer isso, mas eu quero ajudar de alguma maneira. Isso, irmãos. Então, para que a palavra de Deus cale fundo no coração dos irmãos, Paulo orienta que, se eles precisassem de alguma coisa, para que não faltasse nada, para que a palavra chegasse até eles, a igreja precisava ir até lá através de Tito para sugerir algo de orientação e de cuidados à vida de Zenas e à vida de Apolo. Então, se tem alguém pregando a palavra, ensinando a palavra, você precisa chegar perto deles e dizer, irmãos, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Tem algo, você tem uma habilidade que Deus não me deu, tem alguma coisa que eu posso fazer para você melhorar, para você dar uma aula de escola dominical melhor? Quer que eu compre algum livro para você? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de descanso? Quer que eu venha te ajudar na sala de aula? Cala a boca aí que o professor está dando aula, aí, presta atenção aí, dá um cascudo no piá e olha para frente. Quer que eu ajude em alguma coisa? Quer que eu faça algo? O professor fica lá se vendo em 24 para poder dar aula. É ou não é, professor? Fica lá se matando para poder dar aula. Não é fácil, irmãos. Então, ajude aqueles que estão fazendo e que têm alguma coisa que você não tem, porque Deus não deu tudo
a todo mundo. E aí ele diz: para essa obra de pregação da palavra, Apolo, extremamente ensinado, um cara extremamente capaz, Zenas, uma pessoa que era intérprete da lei, Tíquico, uma pessoa absolutamente hábil para ensinar a palavra de Deus a quem veio da bruxaria, a quem era escravo de toda sorte de paixões, de toda sorte de impureza, aquelas pessoas que tinham totalmente a mente conturbada, precisavam de gente boa para instruir. E aí ele diz, no verso 14, neste contexto, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Que necessitado, irmão? Necessitado de ouvir a palavra de Deus, necessitado de ouvir com coerência, necessitado de ouvir com clareza, necessitado de entender com certeza qual é o ensino do reino de Deus. Não é fácil ensinar a palavra de Deus. Se você acha que eu troco aqui, você pode dar a pregação hoje à noite. Para mim não tem problema nenhum. Só que eu vou sentar e vou ouvir. Do mesmo jeito que você está me ouvindo. Não tenha dúvida, quem me conhece sabe disso. Danilo ensinou aqui, pois você ensina direito, porque se não ensinar eu vou chegar junto. Por quê? Porque a gente precisa de gente boa para poder corrigir o nosso coração, porque só corrige o coração Deus, com a palavra que vem do céu. E Jesus Cristo diz, eu sou essa palavra, eu sou essa verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra que veio do céu, ele é a palavra encarnada, é nele que nós nos santificamos. E é por isso que, literalmente, a igreja precisa aprender a se distinguir nas boas obras de pregação da palavra a favor dos necessitados de ouvirem a palavra. Não leia esse texto de outra forma, não tem outra forma para ler esse texto. O cara não está precisando de arroz com feijão aqui. Todos nós precisamos de arroz com feijão, mas não é isso que está envolvido, não tem nada a ver isso aqui. Necessitado é necessidade de ouvir para ter um correto entendimento sobre a vida, sobre Deus e sobre quem somos, para nos portarmos de maneira decente sobre a vida, porque haverá um dia em que Jesus Cristo vai voltar e todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para responder tudo aquilo que nós fizemos por intermédio do corpo, de bom e de ruim. Um dia a gente vai dar conta. Toda palavra que saiu de nossa boca está sendo registrada no livro da vida, porque um dia a gente vai prestar conta. Então, para a gente não ser nécio, para a gente não ser insensato, nós nascemos insensatos para sairmos da insensatez. Um filho não nasce sábio, irmão. Sabedoria se conquista, sabedoria se ensina, sabedoria se aprende, sabedoria com tempo. É por isso que muitas crianças não sabem e ouvem. E aí vão crescendo e vão chegando na adolescência, sabe tudo, não quer ouvir. Não é difícil de ensinar a galera quando está começando a crescer. Por quê? Porque acha que sabe tudo. A vida não é assim, já sei. Faz dessa forma, já estou fazendo. Nossa, que bom que você sabe tudo. Você é o gênio. A pessoa é a encarnação de todo conhecimento. Tudo que você fala, a pessoa já sabe. Ela nem chega até você e diz, o que você sabe que você pode me ensinar? Quando é que você é mais novo, na fé, chegou para alguém, fulano, você pode me ensinar isso aqui que eu não sei? A arrogância nossa se estabelece por intermédio, não é das coisas que nós perguntamos, é por intermédio das coisas que nós não perguntamos. Então o trabalho de Deus, simples assim, se faz como? Com envolvimento estratégico, não pense de maneira trabalhada, se faz com cuidados permanentes. Eu espero que você tenha um planejamento na sua vida e execute esse planejamento até você morrer. Mas a gente precisa de bons cuidados permanentes. Tem que ter gente boa do nosso lado. Se tiver gente boa, vamos colocar o nosso filho naquela escola. Por quê? Porque ali tem professor giraia, ali que o cara é ninho. Isso, é assim que você faz. Quando você pega, você está doente, o que você pega? Quem que é o cara que sabe fazer isso? Quem que faz bem? Aí você vai, às vezes, em quem você não pode escolher, porque se fosse por escolha, você buscaria o histórico das pessoas. Exatamente. Então, na sua vida, você precisa se cercar de gente boa para você aprender. E também envolvimento amplo. Todas as pessoas, várias pessoas precisam participar. Então a gente precisa auxiliar aquelas que participam no trabalho delas, na pregação da palavra, para corrigir os corações, mas nós também precisamos aprender a nos distinguir nas boas obras. Distinguir nas boas obras, irmãos, é fazer mais do que a média. Distinguir nas boas obras é fazer diferente do que todo mundo faz. Distinguir nas boas obras é, de alguma maneira, a sua vida ser distinta.
a sua vida ser destacável, a sua vida ser perceptível, a sua vida ser detectável. As pessoas olharem para você e dizem, tem alguma coisa diferente naquele fulano. Por quê? Porque eu estou vendo, velho, todo mundo está jogando bola, o cara está ali falando, o cara está ali lendo, ele foi na casa de ciclano, ele foi lá no hospital visitar, o cara está ensinando a palavra, os necessitados da palavra, irmãos. A gente precisa de gente boa para ensinar a palavra. Senão, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Do quê? Da palavra. Não conheça a palavra e você está num caminho rápido para a destruição. Entre na palavra e você está num caminho rápido para a redenção. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe e nos dê graça nesse envolvimento estratégico, permanente, bons cuidados permanentes, mas acima de tudo um envolvimento amplo de todos nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado porque é ela que nos ensina e a despeito de haver no nosso coração insubordinação, preguiça, escravidão de toda sorte de paixão, de prazer, sermos mentirosos, cobiçosos, ciumentos, estas coisas se corrigem à luz da tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas para isso nós precisamos de planejamento, precisamos de gente, envolvimento de todo mundo. Dá graça a Deus para que saibamos nos envolver com as pessoas certas. E saibamos, a Deus, nos aproximar dos sábios para nos tornarmos como eles, sábios também. Dá graça a Deus para que possamos trabalhar constantemente na nossa vida, todos os dias. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a necessidade de planejamento, de estratégia, para que no final desse ano de 2022, cheguemos nele e sejamos diferentes, completamente diferentes do que começamos, porque trabalhamos para isso, dia após dia. Depositamos o nosso INSS espiritual todos os meses. Dá graça para isso, Pai. Precisamos de esforço e muito esforço. Ajuda-nos nisso e nesse esforço conjunto, para que o teu nome seja bendito e possamos ensinar aqueles que são tão carentes e necessitados da tua palavra, para que sejam diferentes, assim como o Senhor tem nos ensinado e nos feito pessoas diferentes. É a nossa oração e clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.